Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje, capítulo 18. A aliança Jerusalém, Samaria, fascículo 2, parte 2. Esse vídeo deve receber o número 18, fascículo 18. Você vai perceber que às vezes ele coincide com o capítulo do livro e às vezes não. Isso é para tornar a série... Eu preparei para ficar mais didático os números de 1 ao 18 e no começo ele não coincidiu com os livros, com os capítulos dos livros. Então, Crônicas 1 foi todo comentado até o capítulo 12, 13. E aí, a partir do 12, 13, começa Crônicas 2. E agora coincidiu que o fascículo 18, ele vai versar sobre o capítulo 18 de Crônicas 2. O fascículo 17 vai versar sobre o capítulo 2 de Crônicas 2. Estamos entendidos? Hoje vamos continuar a aliança Jerusalém-Israel. Jerusalém, Samaria, Judá e Israel. No vídeo anterior, nós tivemos um problema técnico aqui e houve uma queda abrupta. Então ficou sem final o vídeo, mas estou retomando, tá bom? Acontece que o rei Asa, ele fez o que era bom diante de Deus, mas ele quebrou a asa. Chegou uma hora ele pisou na bola, porque ele fez aliança com a Síria para combater Israel. E Deus reprovou isso. Agora, o seu filho, Joás, tá? Vou olhar o texto daqui a pouco. O seu filho, que reinou em seu lugar, vai fazer uma aliança com Acabe, rei de Samaria. Sim, Acabe, aquele rei poderoso que idolatrou demais, graças à sua esposa, a rainha Jezabel. Abramos a palavra. Eu estou usando uma versão mais arcaica, é a edição João Ferreira de Almeida. Deixa eu ler aqui. Essa é a versão de promessas, ó, a Bíblia de Promessas, Copyright King Cross Publicações, Rua Paulo Franco, 430, Vila Hamburguesa, São Paulo, Parará, todos os direitos, lá. Revista Revisor Ortográfico Gisele Bento. Bíblia Sagrada, versão revista e corrigida na grafia simplificada da tradução de João Ferreira de Almeida. Eu tentei achar o ano aqui, não achei. Mas essa é uma linguagem bem antiguinha, viu? Eu diria que é lá dos anos 70, final dos anos 70. A Bíblia é um livro de promessas, do seu início ao fim. A começar em Gênesis com a promessa de que com a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, e terminando no Apocalipse com o juízo final e a vitória dos salvos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, a Bíblia é mais jovem do que eu estava pensando. Eu achei que era dos anos 80, 90, não, aqui ó. Tradução em português por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, King's Cross Publication, 19ª edição, 2010. 2010 está logo ali atrás, 14 aninhos. Mas tá bom. Voltando ao texto.
Asa abole a idolatria e renova o pacto. Capítulo 15, capítulo 16, Asa faz concerto com o rei da Síria e peleja contra Israel. 17, Josafá e seu cuidado em instruir o povo. Josafá já é o descendente de Asa. Então, e Josafá reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Quer dizer, ele levantou as muralhas das cidades e ficava em litígio ali contra Israel. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, ele e seus príncipes foram e lutaram. Muito bem, e este é o número deles. E de Benjamim, parará. Esses estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades dos fortes. Aliança entre Josafá e Acabe. Eu ia comentar isso aqui quando o vídeo anterior caiu, então nós vamos partir daqui. Eles fizeram uma aliança. Josafá, Acabe, Samaria, Jerusalém. E aí o rei Josafá falou assim, o rei Acabe falou assim: você vai subir a peleja contra Ramote Gileade? E o rei Josafá falou: vamos sim. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, certamente por meio de casamentos. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e seu povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir contra Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és rei, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Está feita a aliança. Jerusalém, Samaria. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulte hoje, peço-te a palavra do Senhor. Jeoacás Josafá sabia consultar a Deus, ele fazia isso periodicamente. Mas o rei Acabe não tinha esse costume. Sem falar que ele tinha os profetas na mão. E o profeta falava o que ele queria ouvir. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum do Senhor para que o consultemos? Ou seja, pode ser que esses 400 profetas que eles consultaram não sejam do Senhor. É o que o texto está nos induzindo a crer. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. O profeta vai dizer o que Deus mandar. E o rei de Israel e Josafá, rei de Jerusalém, estavam assentados, cada um no seu trono. O rei de Israel e o rei de Judá. O rei de Samaria e o rei de Jerusalém. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá,
estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupinhas reais. E estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, não confunda com o rei Ezequias, o profeta fez para si uns chifres de ferro e disse: assim o Senhor Deus, com esses ferirás aos ciros, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: sobe a Ramate Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma boca são boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías, o profeta, disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? O rei Acabe desconfiou que o profeta estava mentindo só para agradá-lo. Então o profeta disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um para a sua casa em paz. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém só o mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono. Quem está dizendo agora é o profeta. Quem está dizendo agora é o profeta Micaías, né? Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá ao rei Acabe de Israel a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira, outro diz daquela maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Uau! O profeta Micaías está falando aqui para o rei. O que está acontecendo na verdade? Eu o persuadirei, disse esse anjo mau. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Uau! Então o profeta Zedequias, que era o chefe dos profetas, disse ao profeta Micaías, ele chegou perto do profeta Micaías, feriu ele no queixo, deu um soco no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ora, não estou sabendo que Deus se desviou de mim e agora fala através de você. Eu sou representante do Deus Altíssimo, você não. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Você vai ficar fugindo de quarto em quarto. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei,
e direis, assim diz o rei, metei este homem na cadeia, e sustentai-o apenas com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. Trancafia esse homem. E o profeta Micaías disse, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Subiram, pois, o rei de Israel, lembra-se que o profeta está preso e que aquele profeta Zedequias está lá liderando os falsos profetas. Eles foram inspirados em Satanás para transtornar a mente do rei Acabe e fazê-lo cair em ruína. E disse o rei, olha que legal, caiu aqui na minha... não dá pra ver, né? Um besorrinho verde. E disse, depois que ele foi preso, e disse Micaías, se você voltar em paz, tudo bem, não falou Deus para mim, mas se você cair na esparrela e morrer, todos saberão que eu estou falando a verdade. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Jeosafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras reais. Disfarçou-se, pois, o rei Acabe de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros e Jeosafá, disseram, este é o rei de Israel, porque ele estava com a roupinha de rei, e o cercaram para pelejarem. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, qualquer um dos soldados, armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça, entre as junturas da roupa e a couraça. Então disse ao carcereiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, e morreu, ao tempo do pôr do sol. Adianta pelejar contra Deus? Não adianta. Adianta o falso profeta bater no verdadeiro profeta? Não adianta. E Acabe com medo de ser perseguido pelo exército da Síria, foi de homem comum, soldado comum, e sem querer, distraidamente, um homem atirou uma flecha, e a flecha entrou pelas entranhas da armadura e pegou o rei Acabe, e ele ficou ferido, e ele morreu. Cuidado, não lute contra Deus. Esse rei foi muito forte. Não é mostrado aqui em Crônicas a luta dele contra o profeta Elias, mas nós já contamos aqui em outras ocasiões. Esse rei era blasfemo ao extremo. Ele seguia o conselho da sua esposa, a rainha Jezabel. E agora ele encontrou morte cruel. Daqui a pouco a sua esposa também encontrará. Então eu faço um apelo a você que está me vendo e ouvindo nesse momento. Não lute contra Deus.
Não ouça o que você quer ouvir. Pede sabedoria do altos céus para que o vigia das pessoas oriente o seu modo de vida, para que Deus, o nosso Criador, nos instrua e nos guie no caminho. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Olha lá o solzão brilhando, tá vendo? Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir, dom de Deus.